Olá, gostaria de agradecer ao Grupo Espírita André Luiz, do Rio de Janeiro, por este convite. É uma alegria me juntar a vocês na comemoração pelos 74 anos de existência do grupo. Parabenizo pela iniciativa, pelo esforço árduo em manter essa casa operante, atendendo a milhares de pessoas. Gostaria de trazer algumas reflexões para esses próximos minutos, pedindo para que Deus nos abençoe, nos inspire, nos ajude nessa busca pelo conhecimento sobre as leis da vida, sobre as leis que regem nossos relacionamentos, pedindo para que Deus também nos inspire no autoconhecimento, para que possamos cumprir aquilo que viemos fazer na Terra, que é evoluir, nos transformar cada dia em seres humanos melhores, com progresso espiritual acontecendo. Para que isso aconteça, para que nós possamos nos aprofundar um pouquinho mais, aproveitando a oportunidade que essa casa de amigos tão queridos nos ofereceram, eu gostaria de trazer uma reflexão partindo daquele trecho do Evangelho quando é descrita a experiência de Jesus pelo deserto, que ficou conhecida como as tentações pelas quais o Mestre querido passou nos 40 dias e 40 noites em que ele esteve ali. Essa passagem conta que naquele diálogo que ele supostamente, de acordo com a descrição dos evangelhos, em que Jesus teve com a figura representada ali por Satanás, ou pelo lado escuro da existência, por essa figura que representa a tentação, que representa o convite para que nós nos desliguemos da nossa busca pela luz, pelo crescimento. Então Jesus, naquele instante em que ele estava de frente com essa figura, e essa figura o tentou por 3 vezes, de 3 formas. Foram 3 os convites que ele apresenta para Jesus. E Jesus vai superando, como se ele nos ensinasse um caminho, ele já começa a sua trajetória. Porque, na verdade, ele chega ali no deserto depois de ter sido batizado. Então, pela sequência lógica, cronológica, melhor dizendo, pela sequência cronológica dos episódios, da passagem de Jesus aqui pela Terra, ele tem o período dele de desenvolvimento, de crescimento, e quando ele se torna adulto, quando ele inicia a sua jornada como verdadeiro Messias, o primeiro ato dele realmente é ir até onde estava João para ser batizado. Então Jesus ali tem esse encontro com aquele primo seu, João Batista. João o reconhece e ainda sugere que talvez seria ele que deveria ser batizado pelo Cristo, mas Cristo fale, respeite o andar das coisas, é preciso que aconteça desse jeito. João então entende que tudo aquilo precisava acontecer de uma forma que fosse vista pela humanidade como natural, como um processo natural e já anunciado nas Sagradas Escrituras. Então ele faz o batismo de Jesus e assim que Jesus é batizado, o Evangelho conta que Deus o levou até o deserto para ter essa iniciação, para fazer esse encontro consigo mesmo, para fazer essa preparação profunda. Depois dos 40 dias que ele passa no deserto, ele então vai iniciar a sua jornada, trazendo seus ensinos, operando suas curas. E nós vamos utilizar esse trecho quando ele fica ali e o que se sabe a respeito, aquilo que foi anotado daquele período de Jesus sozinho no deserto, recolhido, e as informações que nos são disponibilizadas nos evangelhos, em Mateus. Então nós temos o primeiro diálogo, quando aquela figura tentadora, daquela sombra, daquele representante das forças, né, do Satanás, se apresenta e ele faz a primeira tentação, ele oferece essa primeira tentação. Ele diz assim para Cristo:
se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem pães. Porque Jesus, naquele momento, ele estava naturalmente com fome. Imagina ficarmos 40 dias e 40 noites recolhidos num deserto. É óbvio que o corpo vai pedir, né? A nossa fisiologia ela é preparada, o cérebro dispara hormônios e secreta terminações nervosas, secreta hormônios e dispara nessas terminações nervosas provocações para que nós nos mantenhamos conservados. A lei de conservação descrita lá em O Livro dos Espíritos. Então, essa luta por nos mantermos vivos corporalmente faz parte do ser humano. Jesus foi um ser humano. Ele se vestiu com o nosso corpo para trazer e deixar até para todos nós essa disponibilidade de como seria o caminho a Deus. Ele mesmo disse, eu sou o caminho. Então, ele como caminho veio nos mostrar. É dessa forma que faz, é assim que se vive, é nesse contexto que se pensa, é dentro dessas leis que se segue. E essa primeira experiência dele, quando ele é tentado na fome. Nessa fome, você está com fome, Cristo. Jesus, eu vejo que você tem fome, seu corpo pede comida, porque você tem a carne, você traz o corpo. Jesus estava encarnado como ser humano. E esse Satanás, então, propõe primeiro isso. Para que sofrer? Para que deixar que esse corpo crie em você esse mal-estar? Para que isso? Se você é realmente filho de Deus, manda que estas pedras se tornem pães. Será que Jesus poderia ter feito isso? Será que Jesus teria condição? A verdade é que nós não conhecemos a psique de Jesus até hoje. Ele ainda é um pouco distante da nossa evolução para imaginarmos o que ele de fato é capaz ou não de fazer. Mas nós sabemos que em determinados momentos ele conseguiu matar a fome de uma população, por exemplo, quando ele estava lá no monte, e a população que estava por ali, que estava faminta, que tinha fome na carne, fome mesmo de comida, elas não tinham como ser, essa multidão não tinha como ser alimentada. Eles tinham poucos pães e poucos peixes. E nós conhecemos o episódio que nos fala sobre esse milagre da produção, né, da reprodução, do aumento dos pães e dos peixes. Então, não é difícil de imaginarmos que se Jesus quisesse realmente encontrar uma forma de saciar a fome do seu corpo enquanto estava ali no deserto, ele teria conseguido. Seria possível ao Mestre, de alguma forma que nem conseguimos imaginar, ele conseguir matar a fome ou deixar de sentir esse pedido do corpo carnal. Mas Jesus estava ali justamente para se fortalecer em alma. E para se fortalecer em alma, ele precisava vencer a força desse instinto. Ele precisava deixar que a sua mente comandasse seu ser e não o seu estômago, e nem os hormônios que pedem para que nós tenhamos uma ou outra atitude. Jesus tinha essa força maior. Ele conduzia a máquina, não era conduzido pela máquina. Por isso que quando dizemos, mas a carne é fraca, sim, mas o espírito precisa ser forte. A carne pede aquilo que ela foi feita para pedir. A lei de conservação nos obriga a buscar mecanismos de nos manter vivos. Mas o espírito e a mente que existe, coordenando, direcionando o corpo, esses é que precisam ser fortalecidos para não serem arrastados por questões corporais. Então, que fomes que nós temos? Nós temos fome de comida, mas também muitas vezes temos fome de sexo. O próprio sexo é fisiológico. Mas eu dizer que eu não consigo me controlar, não é porque a carne minha está pedindo ou ela é fraca, mas é porque o espírito que eu sou ainda não quis
batalhar, não quis enfrentar essa batalha. E Jesus estava ali justamente para isso, para conseguir provar a si mesmo que era capaz de se controlar, de se governar, que não seria arrastado por esses pedidos e chamados e provocações que o nosso corpo foi feito para fazer. Então, qual é a frase que Jesus utiliza? Ele diz assim: nem só de pão vive o homem. Ele respondeu, Jesus disse: eu tenho corpo, sim. Esse corpo me pede. Eu vivo para satisfazer, sim, as necessidades desse corpo. Mas eu não sou apenas o corpo. Eu sou muito maior, eu sou muito mais profundo do que o corpo. Eu estou além do corpo. O corpo está contido no ser total que eu sou, mas eu não estou identificado com o corpo. Quando ele diz não só de pão vive o homem, ele está dizendo eu tenho necessidade de pão que o corpo precisa, o alimento corporal, sim, mas eu tenho também outras necessidades. Nesse momento, elas são preponderantes. Por exemplo, a necessidade de conseguir coordenar o que o meu corpo me pede. A necessidade de, nesse momento, me fortalecer, respirar fundo e, pela força da vontade, não me deixar levar por aquilo que meu corpo me pede. Jesus mostra, então, que diante dessas fomes, daquilo que nos provocam, das tentações que nos querem, que desejam que nós venhamos em busca dessa saciedade, nós precisamos lembrar: eu posso saciar esse desejo, esse prazer, eu posso saciar essa necessidade, desde que eu esteja alinhado entre mente, corpo e espírito. A fome, a vontade, o desejo que me é despertado nesse momento. O meu corpo deseja? Sim, ok. Minha mente pensando logicamente, racionalmente concorda? E o meu espírito, o que tem a dizer? Porque nem tudo aquilo que é lícito para a terra é entendido como lícito para o espírito. Então, muitas vezes, nós vamos responder racionalmente: tudo bem, eu nem vou preso se fizer isso. Todo mundo faz. Ah, aqui na Terra, isso é comum. Isso faz parte da nossa humanidade. Mas se perguntarmos para o Espírito, ele vai dizer: nem tudo que é lícito te convém, conforme Paulo nos ensina. Nem tudo aquilo que está disponível, o Espírito que já tem consciência precisa se utilizar. Então Jesus vem nos ensinar que é preciso essa força de espírito diante das coisas da terra, diante dos prazeres e dos desejos, de qualquer tipo de fome que nós venhamos a ter. É importante que nós nos lembremos: eu não sou só carne. Eu não preciso pensar apenas no pão, nem só de pão vive o homem. Eu tenho outras fomes, eu deveria ter fomes espirituais, no sentido de desejar e de almejar o que está além da matéria. Isso precisa ser considerado em toda ação, em toda atitude, em todo comportamento, em qualquer escolha. Jesus depois vai ser tentado de uma outra forma. Agora, Mateus conta que Satanás, então, não conseguindo desequilibrar Jesus, fazendo com que ele percebesse que o corpo já estava fraco, que a fome já estava pedindo, para que ele fizesse alguma coisa, aquela vontade de comer, aquele vazio no estômago já estava aparecendo, pedindo para Jesus: deixa essa história, não vale a pena, 40 dias em jejum, 40 noites sozinho, perdido no deserto, não vale a pena, o corpo não precisa sofrer tanto. E Jesus mostra então como venceu essa primeira dificuldade, esse primeiro obstáculo que foi colocado, dizendo: a vida não é só pão, a vida não é só fome da carne, a vida não é só aquilo que diz respeito ao corpo, o sexo ou ao ego. A vida não é apenas ego,
Porque muitas vezes nossa fome é de ego, é ego que não se satisfaz, que quer ganhar cada vez mais, que quer conquistar cada vez mais, que quer ter, que quer possuir, que quer comandar. E Jesus mais uma vez fala: sempre que você tiver fome, cuidado. Analisa amplamente e observa se essa fome que você tem, ela está de acordo e alinhada com todos os seus outros aspectos de ser humano que você é, de espírito imortal. Não seja precipitado em querer atender às fomes que o corpo gera, que a vida material oferece, que o ego convida. Calma, tenta se fortalecer, tenta mostrar que você é maior do que esses desejos passageiros. Então, aquela figura, Satanás volta para Jesus e tenta o nosso mestre de uma outra forma. E diz assim, ainda provocando para ver se ele se desequilibraria, né? E fazendo provocações do tipo, já que você é tão grande, já que você é tão especial, como é que você lida com isso? E agora ele diz assim, se tu és o filho de Deus, lança-te daqui até lá embaixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordens a teu respeito e tomar-te-ão nas mãos para que nunca tropeces com o teu pé em alguma pedra. Agora ele desafia Jesus dizendo, se você é filho de Deus, enviado por Deus, se você é essa figura mesmo de referência para a terra, se você é o Messias que vai vir para dividir a história como Jesus dividiu a contagem do tempo na nossa história, mostra algum milagre? Jesus estava nesse momento, conta Mateus, no alto de um monte. À sua frente existia esse grande e profundo precipício. Satanás, então, essa figura simbólica ou espiritual, talvez, diz para Jesus, vai, se joga daqui lá embaixo e pede para que esses anjos que são enviados em nome de Deus para cuidar de você, para obedecer você, para servir a você, que eles venham te resgatar, que eles venham provar que de fato você é esse enviado por Deus, esse filho especial. Então, mais uma vez, ele vem provocar agora Jesus na sua fé. Ele vem provocar para ver se Jesus provaria que ele tem realmente uma fé capaz de mover montanhas. Se Jesus teria uma fé a ponto de fazer com que algo acontecesse para que ele não se machucasse ao cair. Então o anjo vem dizer, que fé é essa em Deus, nesse Deus que diz que cuida de você? Prova. Será que Deus cuida mesmo de você? Se joga, quero ver se ele vem te atender. Vamos ver se a sua fé é tão grande a ponto de fazer com que Deus te salve de algo. A gente lembra então daquele trecho, né, daquela outra passagem evangélica do Antigo Testamento, o livro de Jó, quando Satanás também vem provocar Jó, que era um fiel servidor, filho de Deus, e Satanás vem fazer exatamente essa provocação, pedindo para que Jó, né, experimentasse, para que Deus permitisse que Jó experimentasse todos os tipos de mazelas. E Jó tendo que manter a sua fé, apesar das desgraças. Então, Satanás aqui junto com Jesus vem trazer para o mestre. E aí? Cadê sua fé? Se joga, quero ver se Deus vai dar conta. Jesus então responde da seguinte forma: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Então, se Satanás diz, aproveitando de um trecho da Sagrada Escritura, e ele cita que aos seus anjos dará ordens e a teu respeito, e tomar-te-ãos nas mãos para que nunca tropeces com o teu pé em alguma pedra. Satanás utiliza uma referência do Antigo Testamento para dizer a Jesus, vai e prova se essa passagem do Antigo Testamento é verdadeira. E Jesus fala, bom, se nós vamos conversar a respeito das Sagradas Escrituras, também nas Sagradas Escrituras existe essa recomendação, não tentarás o Senhor teu Deus.
Então era como se Jesus falasse: eu obedeço ao Pai. Eu estou aqui trazido pelo Pai. Eu venho como mensageiro dele. Eu não venho para dar ordens a Deus. Eu não venho para tentar o Senhor, teu Deus. Eu não venho para fazer com que Deus me sirva aos caprichos. Seria um capricho ele se pôr em perigo, ele causar alguma situação desnecessária, só para satisfazer o capricho de alguém que o provocava. Quem gosta de fazer isso? É o ego. O ego é esse ser que, essa parte nossa que é abençoada, a gente fala muito do ego, mas vamos abrir um parênteses. Ele faz parte da nossa estrutura, ele é essencial. E sem o ego, nós ficaríamos como que neuróticos, psicóticos, nós perderíamos o senso de consciência, de razão. Mas o problema não é o ego, o problema é quando nós acreditamos ou vivemos como se ele fosse o único aspecto existente. Nós não somos ego. Nós estamos encarnados e por estarmos encarnados temos parte da vida conscientes e parte inconscientes. Quando dormimos, por exemplo. Enquanto estamos conscientes, algum aspecto, um instrumento nosso nos ajuda a nos organizarmos na vida. Esse é o ego. O ego é o centro da consciência. É um lado nosso, mas ele não é o ser geral e total. O ego é algo que nos ajuda como se fosse um administrador da nossa consciência. O ego, então, é que gosta de entrar nesse tipo de provocação. Quando alguém diz assim, mostra aí quanto que você é conhecido, mostra aí quanto que você é capaz, mostra aí, prova aí, quero ver se você dá conta mesmo. Quando alguém nos desafia desse jeito, ele tá tentando ativar em nós esse capricho egóico, para que a gente venha com as nossas carteiradas, para que a gente mostre o quanto a gente pode, para que a gente, enfim, prove nosso valor. Quem precisa provar o valor é o ego. O ego. O espírito não precisa, ele sabe quem ele tem consciência e não adianta nada você provar nada, né? Até porque nós não somos essa pessoa que estamos. Nós estamos passando pela terra vestidos com esse corpo, mas o nosso espírito nem é só isso. Então não adianta eu provar quem eu sou, porque de fato eu nem sei, talvez, quem de fato eu sou. Então Jesus não caiu nisso. Jesus disse: bom, se você está falando aí das Sagradas Escrituras, eu vou obedecer às Sagradas Escrituras. E eu vou obedecer assim, ó: não tentarás o Senhor teu Deus. Nós vivemos nos colocando em risco. Nós estamos constantemente desafiando Deus, porque nós nos colocamos em risco e depois entregamos para Deus, fazemos promessa. Primeiro, nós não cuidamos da saúde, então nós ficamos doentes e daí nós oramos para que Deus venha nos cuidar. Isso faz parte do nosso grau de evolução. Muitas vezes nós agimos dessa forma. Nós não somos previdentes, nós não somos conscientes, nós não nos preparamos, nós não nos cuidamos. E depois, quando estamos em apuros, quando o fruto do nosso trabalho, da nossa plantação aparece, nós nos desesperamos. E aí buscamos Deus: por favor, venha dar conta. Eu faço uma promessa. Eu prometo, eu juro que eu não faço mais isso. Era isso que Satanás tentava fazer com o Cristo. Vai, se joga aí. E depois fala para Deus vir te salvar, para mostrar se Ele te ama mesmo. Mas essas provas de amor que a gente faz, elas são muito pequenas, elas são muito superficiais. Né? Essa história, prova que você me ama, faça isso por mim. Não, isso não é prova de amor. Isso é prova de subjugação, de submissão. Prova que você me ama e me atende no meu desejo, compre tal coisa para mim. Isso não é prova de amor. Isso mostra a nossa infantilidade. Jesus não era infantil. Então Jesus diz isso para ele: não, eu não vou tentar o meu Senhor, o meu Pai. A minha relação com Deus é muito mais profunda. Essa brincadeira que você está propondo é coisa de criança. Então ele realmente tinha uma relação profunda com Deus. Ele não tirava proveito, ele não se aproveitava da relação que tinha com Deus. E aí então Satanás, não conseguindo mexer nessa questão da fé, tentou trazer essa questão da fé cega, né? Se joga
do precipício e depois chama para Deus. A fé de Jesus sabia que não era assim que funciona a nossa relação com Deus. Não é por aí. Não é fazendo chantagem, ameaça, me jogando para depois pedir para que pela fé Deus venha me curar. Não é assim. Essa fé é uma fé muito infantil. Não era a fé de Jesus. Então, ele não consegue. Tentou pela fome, tentou pela ansiedade, pela saciedade, não funcionou. Tentou pela fé cega, vai Jesus, vamos ver, também não funcionou. Ele então propõe uma terceira e última tentação para o mestre. Ele diz assim, Mateus descreve, novamente, o Satanás agora, ele leva Jesus, é como se ele pudesse retirar ali Jesus, vamos imaginar simbolicamente talvez, transportou o diabo, Jesus, a um monte muito alto. Agora é como se ele estivesse ali no topo da catedral, no topo no alto para poder enxergar os reinos. Ele enxergava então Jerusalém e enxergava todos os outros lugares. Era como se ele estivesse falando, tá vendo? Tá vendo esses lugares? Tá vendo esse povo ou esses povos? Tá vendo toda essa dimensão, esses reinos, né? Mostrou-lhe todos os reinos do mundo, mostrou as glórias, o poder, a riqueza, a dominação, e disse-lhe: eu te darei tudo isto eu te darei, prostrado, se prostrado você me adorar. Então Jesus se ajoelha e me adora, se ajoelha e se submeta às minhas condições de vida. Se ajoelha e assuma que o meu jeito de lidar com a vida, com as pessoas, vai ser o seu jeito. Siga-me, siga-me, me permita ser o seu mestre. Vai, Jesus, se entrega para as sombras. Para que sofrer? Olha o que você vai passar, e Jesus sabia o que o aguardava. Para que passar por tudo isso? Abandona tudo isso. Venha, vamos desfrutar a vida. Vamos curtir essa vida material. Vamos nos entregar aos prazeres. Olha, tudo isso eu te dou. Eu te dou fortuna, eu te dou poder, eu te dou prazeres. É tudo o que o ego desavisado, inflado, desconectado da espiritualidade quer. O que a maioria das pessoas, não sei se posso dizer a maioria, mas grande parte dos seres humanos, se recebessem uma oferta, eu te dou poder, glória, dinheiro, fama e prazer. Você quer? Qual ser humano diria não? Não, não quero. A maioria talvez não pensasse duas vezes e aceitasse, apesar das condições que talvez nem quisesse saber. Então Jesus tinha a chance ali de viver uma vida no mundo com a maior facilidade, se dedicando a dominar, se dedicando a possuir, se dedicando a desfrutar prazer, fama, dinheiro. Mas isso também não era o plano de Jesus. Jesus então dá uma última palavra e diz assim: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Jesus estava dizendo, não cabe espaço na minha vida para estar em dúvida. Matéria ou espírito? Matéria ou espírito? Espírito. Não quer dizer que eu desfaça da matéria, tanto que ele se veste de matéria. Jesus anda na terra. Jesus aceita estar encarnado. Mas ele diz assim: a carne e a matéria está, por escolha minha, a serviço de Deus, a serviço do Espírito. Eu não vou me encantar com as coisas da terra. Isso é passageiro. A minha alma, o meu ser já está em Deus. Deus já está em mim.
É para Ele que eu sirvo, é a Ele que eu sirvo. É com Ele que eu me alimento. É com Ele que eu me regozijo. É amor paternal, filial. Isso é que preenche a minha alma. Essas coisas que estão aqui não me interessam. É Jesus falando a respeito daquilo que na terra tem poder, nos chamando a atenção. Aquele que quiser ganhar o mundo pode perder a alma no processo. Que te adianta ganhar o mundo se você perder a própria alma? Jesus não queria o mundo, até porque nós espíritas sabemos que ele era o administrador desse mundo. Ele era o governador, continua sendo. Então, por que Jesus se encantaria com essas coisas? Essas coisas são simplesmente instrumentos que ele utiliza para poder viver, para poder ajudar, para amar, numa palavra. O verdadeiro sentido, o propósito da vida de Jesus era esse. Era amar, era exemplificar, era curar, era chamar a humanidade para ir ao encontro de Deus. Era ampliar nossa consciência, era nos mostrar o caminho, era nos conduzir. E isso é Jesus. Jesus é esse companheiro nosso. Jesus é esse ser que ilumina nossas vidas. E ele vem nos mostrar. Ele começa organizando a sua passagem pela terra, a tarefa que viria a desenvolver. Ele começa se recolhendo no deserto e já nos deixa uma lição a respeito do que verdadeiramente importa na vida. Fome do corpo, das saciedades, dos prazeres sensoriais, nem só de pão vive o homem. Fé cega, vai negociar com Deus, vamos fazer o que a gente quer e depois a gente pede clemência, misericórdia? Não, não. Não é essa a nossa relação com Deus. Vamos sair correndo para conquistar poder, reinos, glórias, fama, dinheiro? Não é isso. Não é isso. Eu vim para servir a Deus, não para me desviar do caminho, me encantando com as coisas que brilham aqui na terra. Joana de Ângeles, a respeito desse recolhimento, dizendo que esse é um bom caminho para a nossa jornada heróica, essa jornada que nos leva a Deus, que nos leva à evolução espiritual, ao autoconhecimento, à iluminação interior. Ela diz que é uma boa começarmos essa jornada como Jesus, indo ao deserto, nos recolhendo no deserto. E ela diz assim, no livro Ilumina-te, Joana de Ângeles, psicografia de Divaldo Franco. Na atualidade, a busca desse deserto não conduz o indivíduo às regiões geográficas áridas e distantes da civilização, mas às paisagens interiores que aguardam ser conhecidas pela reflexão profunda, penetradas pela busca do silêncio iluminativo. Então, Joana está dizendo, com esse jeitinho angelical de ser, a seguinte recomendação. Olha, não precisa ir buscar um lugar geográfico, como Jesus fez, e ficar no deserto fisicamente falando, geograficamente falando, não precisa ir num lugar, espaço, e ficar sozinho no meio do mato, ou num lugar hostil, como um verdadeiro deserto, onde não existe nada, nenhuma sombra. Não precisa mais. A humanidade já passou por isso, e nós já fizemos isso. Aqueles primeiros religiosos, eremitas que se recolhiam da civilização para ter conexões, insights e nos trazerem amplitude de consciência, eles já fizeram, eles já trilharam esse caminho. A nossa época é outra. A nossa época é de deserto
dentro, é de nos recolhermos para dentro. Não nos adianta sairmos da sociedade e vivermos hoje como eremitas, não nos cabe mais isso. Esse modo de insulamento, como diz o Livro dos Espíritos, não é por aí. Esse deserto é um convite para pararmos a vida frenética e estarmos só com nossa própria companhia. O deserto proposto por Joana é esse da reflexão profunda, da reflexão interna, de ter coragem de olhar para si e de se perguntar: qual o meu sonho real? Quais sonhos que não são meus e que eu tenho buscado à custa de tanta energia gasta? Só para impressionar os outros, para corresponder às expectativas de alguém. É ter coragem de olhar para dentro e perguntar: do que eu tenho medo? Tudo bem se eu tiver medo. Eu mesma vou me consolar, eu não preciso fugir disso, nem me fingir de forte. É ter coragem de olhar para dentro e assumir a sua própria individualidade, ainda que isso custe o não pertencimento a certos grupos. É estar alinhado com seus princípios, mas você sabe quais são os seus princípios? Você saberia dizer a respeito dos valores que você carrega na alma? Para eu saber quais são os meus valores. Não os valores herdados, mas aqueles que eu, o meu espírito, acredita. Eu preciso desse tempo comigo mesma. Eu preciso desse deserto que é aqui dentro. Desse tempo em que eu desligo as preocupações, em que eu diminuo o volume das tribulações, em que eu me distancio daquele barulho que é a sociedade atual. Isso quer dizer, desliga o pensamento, esquece as mensagens que você recebeu, que inflamam, que derrubam a nossa energia. Respira fundo e fica só um pouco, fica. Porque nesse momento que Deus nos visita, é quando nós damos espaço interno para que Ele nos preencha. Enquanto buscarmos a fome, o poder, enquanto ficarmos fazendo ameaças, chantagens, fazendo tudo o que a gente faz e depois pedindo para que Deus venha resolver, enquanto as coisas da terra forem mais fortes, não tem espaço para Deus no nosso mundo interior. Eu preciso criar esse espaço interno para poder ter essa percepção, essa intuição dos bons espíritos de Jesus. Jesus disse: me chama, que eu virei. Ele não precisa vir concretamente falando. Ele é como esse sol em nossas vidas, que é capaz de nos iluminar de onde ele estiver. Mas eu preciso estar na direção da luz que ele emana. Se eu me escondo do sol físico que está lá no céu, ele não vai conseguir me afetar. Ele não vai conseguir me acalmar. Ele não vai me dar calor. Assim é Jesus. Eu não posso me fechar, me distanciar. Como é que eu me distancio de Jesus? Como é que eu me distancio de Deus? Não é estando fechada. Pelo contrário, se eu estiver quietinha no meu quarto interno, Deus, que vê o que se passa em segredo, vai saber o que eu estou vivendo. Sabe quando eu me distancio de Deus e de Jesus? Sabe onde eu me escondo deles? Nessas correrias, nesse pensamento acelerado, nessas emoções turbulentas, nessa pressa em ter, em possuir, em conquistar, em ser, em aparecer, em causar inveja. Toda vez que eu estou freneticamente correndo atrás das coisas do mundo, eu estou na sombra, impedindo a luz divina e do Mestre Jesus de nos alcançar. Então, se eu quero que Jesus venha e me atinja, eu preciso me abrir para Ele e para Deus. Como que eu faço isso? Pelo convite de Joana. Deixa espaço aqui dentro, vai para dentro nesse deserto. Abre espaço, buscai e achareis. Pedi,
que se vos dará. Eu preciso fazer essa conexão que é de dentro, é acalmar, é me distanciar. Então, quando estivermos nos debatendo com as ambições do mundo, representadas aqui pela fome que Jesus nos apresenta na primeira tentação, a fome das ambições, eu quero, eu preciso. Quando também estivermos nos colocando em negociações com Deus, vê se dá jeito aqui, eu vou orar para ver se Deus resolve o meu problema que eu criei. Toda vez que estivermos buscando poder, fama, glória, orgulho, egoísmo, vamos nos lembrar, Jesus já passou por isso. São tentações. Como Jesus lidou com aquelas tentações? Porque nós continuamos sendo tentados. Ora pelas ambições do mundo. Vai, larga essa história de espiritismo e de Jesus e vai desfrutar a vida. Transforma pedra em pão e mata a fome do corpo. Não, nem só de pão vive o homem. Vai, negocia com Deus, vamos ver se esse Deus é tão bom, porque se ele não te atender, ele não é tão bom, larga ele. Não, eu não vim para que Deus me servisse, eu vim para eu me conectar com Deus. Sou eu que sigo os passos de Jesus em direção a Deus. Não é uma criança que fica chamando, vem Deus cuidar de mim. Eu sou adulto, que tem pernas fortes e que pode caminhar em direção a Deus, seguindo o exemplo do Mestre Jesus, que é nosso modelo e guia. E quando o poder nos tentar, orgulho, fama, títulos, dinheiro, vamos lembrar, essas coisas do mundo são passageiras. Eu vim para me conectar com aquilo que é para sempre, os valores do Espírito. Então, disciplina da nossa parte, não vou deixar que o corpo me governe. Essa história de carne é fraca, ok? A carne pode ser, mas o meu espírito não. Eu posso, eu vou conseguir falar não, eu vou ser capaz de me direcionar e de vencer tentações de prazeres, de sexo, de droga, e de bebida, e de festas, e tudo isso que me consome o fluido vital de uma maneira desequilibrada. Não quer dizer que eu não vou festejar, comemorar, me distrair. Não. Mas eu vou comandar a intensidade, a oportunidade, o ambiente. Isso é ser adulto, é ser como discípulo mesmo de Jesus. Disciplina, então, para vencermos as ambições do ego, praticando jejuns internos que nos fortalecem a alma. Fé, não aquela fé que põe Deus em negociações, em transações, vamos fazer uma promessa para Deus me atender, não. É essa fé que nos mostra confiantes, que cabe a mim mesma me proteger. A fé que me protege já está em mim. Eu só preciso descobrir esse grão de mostarda e ativá-lo para saber o quanto eu posso fazer, como Jesus um dia já fez. Mover montanhas, eu vou mover montanhas. Porque eu vou estar em contato com a centelha divina que é Deus em mim. Vós sois deuses. Já estava escrito desde antes de Jesus. Cadê esse Deus que existe em mim, que é a fagulha do amor divino, que pode operar milagres desde que tenha essa busca, fé, essa fé confiante e amor. Jung fala que ele trabalha com pares de opostos. Toda a base junguiana da psicologia foi feita com base nesses pares de opostos. E ele diz que quando existe um polo, o outro é impossível de estar no mesmo lugar. E um dos polos que ele examinou é o amor. E olha que curioso, nós costumamos falar, qual é o polo oposto do amor? Ah, é o ódio. Não, é a indiferença. E Jung vem e fala, não, o polo oposto do amor é justamente o poder. O poder não no sentido de papel hierárquico, mas o poder no sentido de dominação, de opressão, de tirania, de pessoa egocêntrica, que quer estar acima dos outros e submeter as pessoas.
Então Jung diz, no lugar psíquico, onde o poder predomina, essa pessoa é a pessoa que vai querer mandar, que vai querer ser obedecida, temida, que se sente superior aos outros, que está acima da humanidade. Ele diz, onde existe esse poder não cabe amor. Como o amor vai entrar aí? E ele diz também que onde existe amor, esse amor é justamente o que identifica em mim o outro daquela outra pessoa. Eu e o outro. Mas para aquele outro, o outro sou eu. Conclusão. Eu, tanto faz. Todos somos eus. Todos somos outros. Todos somos iguais, ainda que em meio à diversidade de caracteres. Mas todos somos iguais nesse coletivo do amor, da criação de Deus, da irmandade, da humanidade. Somos todos filhos de Deus. Então, onde existe amor, não cabe o poder. Se eu amo, eu sou igual a você. Como é que eu vou possuir você? Como é que eu vou te dominar, enxergar que eu sou maior do que você? Não. Onde existe amor, não existe poder. Então, quando Satanás, o diabo, fala para Jesus, vai que eu te dou todos esses poderes e essas glórias do mundo, Jesus era amor. Como é que Jesus ia querer dominar os outros, possuir? Jesus era o amor, personificado na forma de um homem, de um ser humano. Então, essas tentações não devem nos tentar também. Ainda que não estejamos lá nas condições do Mestre, ainda que não tenhamos essa grande missão que Jesus teve, ainda que hoje não estejamos mais naquele deserto da Galileia, nos nossos momentos atuais, nas condições, no contexto em que vivemos, nós também temos as nossas tentações. Ambições, fome, vai, se entrega aos desejos do corpo. Não, nem só de pão vive o homem, eu sou espírito. Vai, tenta a sua fé aí, vamos ver se Deus é tão bom. Não vou tentar Deus. Deus não está para me servir, eu é que estou para servi-lo, como filha. Vamos lá correr atrás das ambições do mundo. Não. Eu vim para amar. É esse o meu propósito de vida, não é para ter, não é para subir, conquistar, não é para me destacar. Eu vim para desenvolver o amor. Ah, se eu conseguir fazer um pouquinho disso, eu já ganhei minha encarnação. Existe na Revista Espírita um trecho em que Kardec intitulou de O Castigo e fala justamente sobre essa condição de ser humano que, vamos imaginar um ser humano que sucumbiu às 3 tentações. Ele se entrega para os prazeres da carne, ele apronta tudo, depois ele pede para que Deus venha cuidar do estrago, senão Deus não vale a pena ser amado. Ele também busca os poderes da terra, o dinheiro, a fama. Vamos imaginar vamos personificar alguém que se entrega a todas as tentações, todos esses tipos de tentações, ele vai e se joga. Né? Esses tipos de espíritos. Aí a gente fala desse, entre aspas, castigo, que seria nada mais do que a consequência dos seus próprios atos. Então, na Revista Espírita de 1860, nesse capítulo intitulado O Castigo, tem o seguinte trecho que eu gostaria de ler. Os espíritos maus, egoístas e duros, logo após a morte, são entregues a uma dúvida cruel sobre seu destino, presente e futuro. Olham em torno de si e, a princípio, não veem nenhum assunto sobre o qual possam exercer a sua influência má e o desespero se apodera deles. Esses que nos tentam, esses espíritos que desesperados porque se encontram numa situação muito cruel justamente pela vida a qual se entregaram aqui,
caindo em todas as tentações, agora se encontram no plano espiritual e desejam atormentar a vida dos encarnados. Nós chamamos esses espíritos de obsessores, e muitas vezes nós próprios já fomos esses personagens que, indignados pelas más escolhas, ficavam aqui atormentando a vida dos que estavam encarnados, né? Não levantam o olhar para os lugares habitados pelos puros espíritos, eles não conseguem acessar o alto. O que eles conseguem acessar? Justamente os espíritos que estão aqui, que estamos aqui. Consideram o que os cerca em breve, tocados pelo abatimento dos espíritos fracos, eles se lançam a eles como uma presa, como se fosse um vampiro. Então vamos imaginar esses espíritos indignados com a situação em que se encontram, pela vida mal feita que fizeram, por más escolhas. Revoltados com essa condição, não conseguem acessar o alto, olham para baixo e projetam, destilam esse mal, que não é propriamente um mal, mas é uma dor, é uma imperfeição, é uma infantilidade espiritual, uma raiva. E eles passam a atormentar quem? Os desavisados. Aqueles que, justamente como eles na vida anterior, se entregam às tentações. E aí, atenção. Por isso é importante a nossa vigilância para não cair em tentação. Por quê? Eles caem sobre a terra como abutres esfaimados e procuram entre os homens a alma que dará mais fácil acesso às suas tentações. Dela se apoderam, exaltam-lhe a cobiça, procuram extinguir a fé em Deus. Esses diabos, esses obsessores, que inconformados com a própria situação, voltam para nos atormentar, para nos tentarem. Então, muita vigilância. Vamos lembrar da figura de Jesus, lá no deserto, se fortalecendo enquanto espírito, se mantendo consciente com aquilo que ele sabia, que ele conhecia, e procurando sempre seguir aquele propósito interno seu e não se deixar arrastar pelas tentações, pelos convites, por essas mentes invigilantes que insistem em nos tirar do caminho que nós já escolhemos. Não vamos permitir. Vamos dar um tempo suficiente para que nós próprios tenhamos consciência da escolha que viremos a fazer. Meu corpo pede, a vida social me chama, o ego quer, calma. E o meu espírito onde está? E os meus propósitos espirituais? E minha mente lógica, racional, o que ela me ajuda a enxergar? Para que possamos, como o Cristo, conseguir afastar as tentações que nos tiram devagarzinho dos bons caminhos, dos bons propósitos. E depois de um tempo, quando acordamos, já estamos distante e muitas vezes caímos em desespero. E muitas vezes desistimos de viver, de tão distante que estamos do propósito primeiro quando chegamos aqui. Por isso que é a vigiai e orai. É a cada instante, a cada pensamento, a cada decisão, muita atenção. Porque um passinho de cada vez eu não sou capaz de perceber. E quando eu me dar conta do que andei fazendo, pode já ser difícil. Nunca impossível. Mas pode ser difícil de retornar. Por isso a tentação, ela às vezes começa desse jeito sutil. Esses convites, eles aparecem, é uma coisa boba. É só por hoje. Só dessa vez. Isso não é nada. Mas isso não é nada, junto com aquilo que não é nada, junto com aquele outro aquela outra coisa que é só por hoje. E daqui a pouco isso virou um comportamento, um hábito, um contexto, e eu já me perdi. As tentações do mundo estão cada vez maiores. A influência espiritual, nós sabemos, nós espíritas, elas estão cada vez mais próximas, mais pesadas, mais difíceis de serem combatidas. Fica então esse convite para esse mergulho no deserto que existe aqui,
e que é um convite, um local secreto, onde só existe eu e Deus, onde eu vou descobrir o amor que já está em mim, nessa centelha divina que é uma fagulha de Deus, do nosso Criador. Isso vai nos dar força e coragem para sabermos dizer não aos convites que nos tentam, que nos desviam do caminho que nós desejamos seguir em direção a Deus e a Jesus. Que Deus nos abençoe, que Jesus esteja sempre perto de cada um de nós e que cada um de vocês possa encontrar esse tempo para estar sozinho consigo mesmo, nessa companhia tão boa, olhando para si, se conhecendo, se permitindo um tempo sozinho para se curtir, se conhecer e ter chance de se fortalecer enquanto espírito, para não ser arrastado pelas tentações do mundo. Que Deus abençoe a todos vocês. Mais uma vez, parabéns. Grupo Espírita que comemora tantos anos de existência. Grupo Espírita André Luiz. Parabéns. Obrigada pela oportunidade. Que assim seja.